Você sabe como planejar uma viagem para o exterior? Ou você é daquelas pessoas que decide viajar, corre numa agência, faz lá a contratação de um plano parcelado em 12 vezes, 15 vezes e não tem nem ali um poder de negociação ou uma cotação ou um planejamento para saber se você está fazendo a melhor opção? Hoje eu quero te falar sobre planejamento. Como é que você planeja a sua viagem para o exterior? Pode ser uma viagem também nacional, sem dúvida nenhuma, mas vamos falar sobre o exterior porque ela tem algumas particularidades a mais e que é importante você sempre considerar no planejamento da sua viagem. Então fica aqui comigo até o final, porque o que a gente vai ter aqui é um roteirinho de como você se planeja, de como você organiza a sua próxima viagem internacional. Lembrando que o objetivo aqui não é só a gente ter um plano organizado, mas sim a gente ter a maior eficiência financeira possível. A partir do momento que você define por planejar uma viagem, você está se dando a chance de avaliar os melhores momentos para poder tomar decisões que vão te custar mais barato naquela viagem. Diferente de você decidir hoje que quer viajar o mês que vem e ir numa agência e fechar a viagem sem ter muito poder de negociação. O plano, ele vai te dar, inclusive, uma margem de tempo para você poder fazer as melhores escolhas no período que tiver mais conveniente para você, ok? Então, já deixa a sua curtida aqui se você gostou desse assunto, se você quer viajar no próximo ano, como é que estão os seus planos de viagem, que o que você vai ver aqui até o final, o roteiro que a gente vai ter aqui de planejamento da sua viagem, eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai usar para planejar a sua próxima. Então, já deixa o seu like aqui, assim outras pessoas vão ter a oportunidade que você está tendo agora aqui comigo de assistir a essa aula com essa orientação que vai ser de muita valia, de muita relevância para você no planejamento das suas próximas viagens. Então vamos lá, vamos aqui para o nosso passo a passo. E qual vai ser o primeiro passo para você planejar a sua viagem ao exterior? Primeiro de tudo, definir a data e o local, certo? Quando eu quero planejar alguma coisa, eu tenho que saber o que eu estou querendo planejar. Então, saber quando eu vou e para onde eu vou é fundamental. Por que é necessário? Por que é fundamental? Para que a gente possa dar início ao passo 2, que é o quê? Fazer um orçamento. Vamos pensar aqui um ano antes, certo? Então, sempre que a gente está falando de plano, a gente precisa de tempo para estruturar esse plano, para colocar ele em prática, para tirar as vantagens que o planejamento pode te gerar. Então, definiu data, definiu local, vamos pensar num plano um ano antes, pelo menos, vamos fazer um orçamento, certo? Uma coisa que é muito importante, depois que você fez o orçamento, e o orçamento você só consegue fazer sabendo o local e definindo a data, porque dependendo dos lugares onde você está pensando em ir, tem datas que são mais caros, tem datas que são mais baratas, se você pega temporada, se você pega verão, se você pega algum evento local ou algum evento global que vai acontecer naquele local, e tudo se torna muito mais caro. A gente acabou de sair de um período de Olimpíadas agora, onde quem estava se planejando, quem tinha o desejo de viajar para a Europa, especificamente ali Paris e redondezas, onde estavam acontecendo os Jogos Olímpicos, o custo aumentou significativamente. Então imagina se você não planeja e dali 2-3 meses antes você decide que vai para Paris, vai lá e fecha sem ter ideia de preço, sem ter feito um planejamento antes. Com certeza teve muita gente que gastou o dobro do que poderia ter gasto se tivesse deslocado a viagem para 2 ou 3 meses, para antes ou depois, certo? Então definir o local, definir a data é o que vai te dar a base para você fazer o orçamento. E no orçamento você vai começar a descobrir quais são as particularidades de cada lugar, ok? Então faça um orçamento um ano antes. Se informar sobre a necessidade de visto. Isso é muito importante para você conseguir efetivar a data da sua viagem e para você voltar no seu orçamento, porque afinal de contas, se precisar de visto, você vai precisar gastar um pouquinho mais. Certo? A taxa de visto americana, por exemplo, é de R$1.000.
aproximadamente. Depende da cotação do dólar, mas vamos considerar aí uma faixa de R$1.000. Então, assim, é um valor considerável. Então, é importante ajustar o orçamento se você estiver pensando em ir para algum país que exija visto, ok? Qual é o nosso quarto passo aqui? Defina a sua reserva de valor mensal. Aquele valor que você vai todos os meses dedicar, aportar, reservar da sua renda mensal e colocar numa reserva para viagem. Por que isso é importante? A gente já vai ver aqui nos próximos passos. Mas basicamente você começa a construir a sua reserva da viagem, de forma que quando chegar a próxima data da viagem, você já pagou a viagem praticamente toda. Essa é a grande vantagem, ok? Mas a gente vai ver outras vantagens aqui ainda ao longo desse passo a passo. Então, defina o valor da reserva mensal que você vai fazer. R$1.000 por mês, R$800 por mês, e já comece a fazer. Ainda não tenho a reserva feita da passagem aérea, a reserva do hotel, não tem problema. Comece a reservar o valor. Isso é fundamental, porque a hora que você for negociar uma reserva de hotel, a compra de uma passagem aérea, você já vai ter o valor ou uma boa parte dele. Você ganha poder de negociação quando isso acontece. A alocação de carro, por exemplo, para você pagar à vista, você vai ter um desconto, ok? Então, defina qual é o valor que você vai reservar mensalmente até a data da viagem. Qual é o quinto tópico aqui para a gente falar? Já até falei. Reserve esse capital independente de já ter reservado a hospedagem ou o aéreo. Certo? Qualquer coisa. Independente de você já ter feito suas reservas, reserve esse capital. Comece a reservar todos os meses. E o mais interessante aqui é que você reserve numa conta de investimentos. Então coloca lá num CDB de liquidez diária que seja. Pelo menos esse dinheiro ele vai começar a render. E a hora que você for utilizar, você já vai ter uns jurinhos lá acumulado que vai te ajudar com algum gasto da viagem. Certo? Você vai pagar do seu bolso R$1.000 por mês, mas vai ter um ganho ali dos juros desse capital trabalhando ao longo dos meses, enquanto você está definindo e fazendo todas as reservas da viagem. Maravilha? 6. Monitore as taxas de câmbio. Isso é muito importante. O dólar tem oscilado muito, então ele está saindo de 5,50, 5,40, ele bate 5,70, 5,80, depois ele volta para 5,50. Quando você fecha a viagem em cima da hora, você vai fechar pela taxa de dólar que tiver naquele momento. E se tiver alta a cotação, você vai pagar mais caro. Então, o mais interessante é monitora. Sempre que dá uma baixa, se você está falando aqui em gastos em dólar, sempre que a taxa reduzir, você vai lá e efetiva alguma reserva, efetiva alguma compra. Dessa forma, vai sempre ficar mais barato. Você vai sempre pagar menos do que se você fechasse toda a reserva da viagem, todo o plano da viagem, no momento em que a taxa está lá nos 5,70, 5,80. Então, monitore as taxas de câmbio e compre dólar, vou chamar dólar ou euro aqui, porque são as duas mais comuns. O dólar ou euro sempre que cair. Então, falei aqui 5,50, 5,40, caiu um pouquinho, compra um pouquinho da moeda. Caiu mais um pouco, compra mais um pouquinho. E vai comprando de pouquinho em pouquinho. 100 dólares, 200 dólares, vai comprando e vai montando ali a reserva. Esse vai ser o dinheiro que você vai utilizar lá durante a viagem. Para o seu consumo, para as coisas que você quer comprar. Desse jeito, você vai voltar de viagem com a viagem toda paga. Toda ela paga. Te falo que não tem experiência melhor. Não tem sensação melhor do que você voltar da viagem e já estar livre de contas para pagar, já podendo pensar na sua próxima viagem. Ok? Então faça isso. Planeje a sua viagem com pelo menos um ano de antecedência. Siga esse passo a passo, esse roteiro que a gente está descrevendo aqui. Porque dessa forma você vai voltar de viagem com 100% das contas, todas pagas, até o que você consumiu durante a viagem, e já vai estar pronta para começar a planejar a sua próxima. Você não vai se arrepender de fazer isso. Ok? Próximo tópico aqui, próximo item. Comece a fazer as reservas, comece a efetivar
as reservas. Hotel, aéreo, carro. Se você for fazer viagem para parques, cruzeiro, essas coisas, ou outros passeios de forma geral, ingressos, museu, enfim, visitas e passeios de forma geral, já começa a ver também a questão dos ingressos. Enfim, 6 a 9 meses de antecedência. 6 meses. Vamos colocar aqui. 6 meses antes, certo? Então, você já vai ter constituído uma reserva de 6 meses, reserva de valor, e agora você vai continuar fazendo a sua reserva de valor todos os meses, mas você vai começar a utilizar esse dinheiro. Você vai começar a efetivar suas reservas e fazer alguns pagamentos. Os pagamentos à vista, eles tendem a ter sempre desconto, 5%, 10%. Se não vier com desconto, pelo menos você está com o dinheiro ali reservado, você ganha o poder de negociação, você ganha o poder de propor um pagamento por um valor menor, um pagamento com desconto, porque afinal de contas o seu pagamento vai ser à vista, ok? Outro item, a gente já falou aqui, na data da viagem, esteja com tudo reservado e pago. Assim. E os dólares, vou chamar de dólares, qualquer moeda estrangeira, comprados para consumo. É o que eu já adiantei aqui. Você vai fazer a sua viagem sem qualquer preocupação com o dinheiro. E quando você voltar, a preocupação vai ser ainda menor. Na verdade, a preocupação é, eu já vou começar a planejar a próxima viagem. Não tem sensação melhor do que essa. Ok? E 10º, curta a viagem ao máximo. Voltou? Comece a planejar a próxima. Afinal, você não vai ter nenhuma conta para pagar, porque com esse passo a passo aqui, você vai ter planejado tudo antes, você vai ter reservado tudo antes, você vai ter pago tudo antes. E aí, não tem mais com o que se preocupar com a viagem que já acabou. Você vai sim começar a pensar na sua próxima viagem, no seu próximo destino, na sua próxima reserva de valor. Ok? Eu tenho certeza que se você seguir esse roteiro aqui, no planejamento da sua próxima viagem ao exterior, você não vai se arrepender. Precisa de alguma ajuda para algum item desse aqui que você ficou em dúvida? Me mande mensagem que eu vou te ajudar, ok? Agora, comenta comigo aqui no vídeo. Qual é a sua próxima viagem que você quer fazer? Qual é o seu próximo destino? Esse roteiro vai te ajudar ou não vai te ajudar? Eu tenho certeza que vai. Se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui agora. Aproveite, se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber o aviso das próximas aulas que eu for publicar aqui. Lembrando que o meu objetivo com esse canal é sempre te ajudar a usar melhor o seu dinheiro, a ter uma melhor relação com o seu dinheiro. É buscar hábitos de inteligência financeira, ok? Então, a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.